E aí, queridos e queridas, como é que vocês estão, belezinha? Bora bater um papinho? Aqui é um bagulhinho bem simples, né? Já que daqui a pouco, isso é dia 9 de 5 de 2021, né? São 13h14, né, da noite, da manhã, o caceta da tarde, tô viajando aqui. Então, eu acredito, né, que para quem já me conhece aqui já faz um tempo, sobre minhas opiniões numa questão de investimento, numa questão de dinheiro, né? Eu, como eu já falei para vocês em outros vídeos, né, já quase caí em pirâmide financeira, só não caí porque eu era pobre demais para isso. Duas, agora que me fez lembrar, foram duas vezes, né? E já trabalhei numa porrada de coisa, já entreguei folheto, já trabalhei no aeroporto, meu, já fiz muita coisa, já trabalhei em lan house, né? Então eu sei mais ou menos como é difícil da gente acabar ganhando dinheiro, né, na vida. E, e eu não digo não só eu digo, por exemplo, minha mãe, que, tinha que sair daqui de casa, aqui em Guarulhos, para ir trabalhar lá na Avenida Angélica, perto ali da Paulista, trabalhar de faxina e depois voltar de lá e voltar para casa todo santo dia, né? Então, existem trabalhos que pagam pouco e o esforço é muito, e vice-versa. Existem trabalhos que pagam muito e o esforço é pouco. E é o que todo mundo quer. E graças a isso, muitas das vezes, todo mundo sabe que eu adoro falar mal de piramideiro e o caramba quatro. Então, assim, vou falar mal, dane-se. Muita gente adora vender curso falando que vai te ensinar a ganhar dinheiro, que é marketing digital, que ganha milhões e milhões de reais, e o caramba quatro, nossa, uau, olha só como eu sou rico, olha esse tanto de dinheiro que eu ganho, essa tantão aqui, ó, que eu tiro somente em 2 minutos, né? Enquanto isso você aí se ferrando trabalhando, sei lá, de faxineiro, lavando prato, faxineira, atendente de caixa de supermercado, seja lá o quê. Então é o seguinte, eu quero passar para vocês algumas coisas que eu aprendi sobre isso. Eu não sou um grande investidor, eu não tenho sucesso nos investimentos e blá blá blá, etc e tal, mas pelo menos eu tenho algumas guias, vamos dizer assim, né? Alguns pensamentos que pelo menos eles me livram de uma enrascada, né? Eu não posso falar que para vocês terem, vamos dizer assim, a mesma habilidade de eu para reconhecer gente sacana, né? Para reconhecer gente safada, para reconhecer gente 171 da vida, né? Mas pelo menos algumas coisas dá pra gente falar aqui, né? Isso daqui é só um bate-papo, tá? Então não, isso não quer dizer que eu esteja 100% certo. Uma das coisas que eu tenho que falar é que riqueza, riqueza demora gerações. Que é um ETA, demora gerações, riqueza demora gerações. Então, o que isso quer dizer? Ou requer, né? Eu posso colocar que até um requer. Isso quer dizer que tem gente que não consiga ficar rico ou rica em uma única tentativa? Não. Isso não quer dizer nada. O que eu quero dizer com isso é que muitas das vezes os nossos pais, os nossos parentes, eles fazem coisas aos quais a gente consegue focar em outras. O que eu quero dizer? Então, imagine que, sei lá, seu pai, sua mãe trabalhe num emprego ao qual não diga que pague muito, né? Mas pague o suficiente para que você não tenha que ficar se matando em um outro subemprego para conseguir comer, para conseguir pagar conta, né? Então, às vezes, seu avô, sua avó se mataram fazendo uma coisa que daí o seu pai ou a sua mãe não precisou fazer a mesma coisa, então ela conseguiu se dedicar em alguma outra ao qual tenha um ganho maior, né? E aí chegou em você e graças a isso você se formou e, sei lá, agora você ganha uma fortuna de dinheiro. Sei lá, seu pai, sei lá, que andou rolando na internet, que andou falando que não sei quem falou que filho de porteiro não vira médico, uma coisa do tipo, né? Então, assim, até mesmo nessa questão de uma pessoa.
uma lascada da vida se tornar um médico ou uma médica é muito difícil, porque este outro fato também que é bem importante, que é dinheiro, ajuda a poupar tempo. Então o dinheiro ele ajuda muito a você poupar tempo para você poder fazer algumas outras coisas. Então o que eu quero dizer? Então, digamos que o filho, a filha do porteiro ou da porteira conseguiu passar na USP, vai fazer medicina. Só que medicina, ela é um ensino integral. Então, a pessoa, tirando a pandemia que está rolando aí, a pessoa vai ter que ficar lá o dia inteiro estudando. Só que ela precisa comer, só que ela precisa fazer uma porrada de outras coisas, comprar livros e afins, né? Aos quais, se ela não tiver um dinheiro, ela não consegue fazer algo. Eu vou usar uma história, uma analogia, né? Eu sei que tem nada a ver. Eu moro aqui perto da Penha. Se vocês verem Penha, São Paulo, né? É a divisa entre Guarulhos e Penha. Eu moro aqui perto. Teve uma vez que eu trabalhava no aeroporto e eu não tive dinheiro para ir, né? Então, resumindo muito a história, eu não tive dinheiro para ir, eu pedi para o motorista achou que, sei lá, eu estava sendo sacana, o pessoal da empresa falou que ia me dar o dinheiro, eu não consegui entrar em contato, o cara me abandonou na Teca, né, no terminal de cargas, eu tive que ir andando do terminal de cargas até o trabalho, cheguei atrasado, aí quando eu cheguei lá, eu briguei com a minha chefe, e depois disso eu pensei, putz, eu não tive dinheiro para vir, eu tinha dinheiro para voltar, aí eu demorei umas 3 horas e pouco para poder chegar em casa andando. Então, o que isso quer dizer? Meu, dinheiro atrasa, falta de dinheiro atrasa muito. Então, você imagina, por exemplo, uma pessoa que ela não tem dinheiro para poder se locomover, que ela não vai ter dinheiro para, por exemplo, pagar uma alimentação ou pagar um livro. Então, tudo isso vai atrasar. Por que eu estou falando de tempo? Porque, afinal de contas, se essa pessoa tiver recursos financeiros, aos quais pode não ser dela, ou pode ser, sei lá, de uma outra pessoa que está provendo, né? Elas acabam se atrasando, elas acabam não conseguindo fazer aquilo. Então, se uma pessoa precisa estudar o dia inteiro para poder chegar em uma profissão ao qual você tem um valor agregado de recebimento muito grande, que é, por exemplo, um médico, se ela não tem grana, fica muito mais difícil. Quer dizer que não tem gente que consiga? Não, eu não estou falando que não tenha gente que consiga. Estou falando que prejudica. Então, isso quer dizer também que, meu, uma pessoa que também mora em periferia, uma pessoa que não tem uma família que tenha muita grana, né? Então, assim, né, quando a gente está tratando de uma pessoa que não tem dinheiro, de famílias que não têm dinheiro, às vezes a curva para poder fazer, para poder, para poder ter uma melhora de vida, fica mais ou menos assim, ó. Demora muito para começar a deslizar. Já uma pessoa, uma família que tem riqueza, que tem grana, muitas vezes já começa aqui, ó, e já sobe exponencialmente. Filho vira engenheiro, que ganha muito bem, filha vira médica, que tem bom contato com alguém que é do hospital, sei lá, sírio-libanês, o Copador, né? Então, pessoas que têm grana acabam tendo contatos melhores, né? Então ajuda a poupar tempo de, por exemplo, você não precisar ter você, sei lá, você se formou e você precisa trabalhar numa coisa diferente, né? De você, eu acho que vocês entenderam, eu não vou ser prolixo mais com isso, tá bom? Agora, eu acho que esses dois pontos aqui a gente conseguiu entender, né? Eu não vou entrar em coisas óbvias, como por exemplo, ter empregos que pagam mais, né? Uma outra coisa que eu gostaria de falar, né? Que seria bom se vocês conseguissem, né? Tenham rendas passivas. O que é uma renda passiva? Por exemplo, você investir em fundo imobiliário, por exemplo, você fazer vídeo no YouTube, aqui, por exemplo. Eu atualmente, pouca visualização, atualmente eu tenho em torno de umas 1.000 visualizações, mas assim, eu já tenho quase 8 anos de YouTube, eu já tenho mais de 1.800 vídeos, pelo menos por enquanto. Eu tiro em torno de US$ 70 por mês.
atualmente o dólar a 5 e pouco, dá uns 300 e poucos reais. É pouco? É, mas já é alguma coisa. Eu não preciso ficar mexendo no YouTube o tempo inteiro para poder ficar ganhando isso. Às vezes vocês conseguem, por exemplo, fazer isso vendendo cursos no Udemy. Vocês conseguem no Udemy não. Eu acho que no Udemy você também tem por associado, né? Que você pega de alguém, você vende. Tem alguns cursos no Hotmart que você consegue ser associado também, né? Pode ser que vocês tenham algumas habilidades que sejam muito boas e vocês consigam vender esse curso, né? É lógico que para você poder vender curso você precisa disso e muitas vezes isso daqui vai te ajudar, né? Então, putz, às vezes, sei lá, você mora em Uberaba e tem que ir para Belo Horizonte o tempo inteiro, todo dia. Às vezes você trabalha, sei lá, você mora no extremo sul de São Paulo, você tem que vir aqui para Guarulhos para poder trabalhar. Isso daqui diminui muito, tá bom? Mas, no fim das contas, tem como você ter uma renda passiva. Eu não estou vendendo curso nem nada do tipo, tá bom? Eu estou falando disso. Muitas das vezes, por exemplo, na época que eu era ferrado, isso daqui serve para quem é ferrado, tá bom? Façam bicos. Eu já fiz muito bico. Muito, 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 muito. Lan house, mecânica. Quando eu tenho um lema que é assim, pobre nasceu para se ferrar. Então, como eu já fui pobre, eu já me ferrei muito na vida. Mas você ter um bico, muitas das vezes, é lógico, se isso não te prejudicar 100% das, das situações, né? Isso se não te prejudicar, por exemplo, de você deixar de falar com seu filho, com sua filha, né? Você deixar de estar com seu namorado, sua namorada, né? Hétero, homo, dane-se, para mim não importa, tá bom? Então, contanto que isso não te prejudique muito, às vezes você ter um bico é bom, te ajuda você a ter uma renda extra, né? E veja que isso daqui, eu não estou falando nada de investimento ao qual você precise investir na bolsa ou fazer um curso. Muitas das vezes você já tem uma determinada profissão que você já consegue fazer isso. Exemplo, se você trabalha na construção civil, exemplo, se você, eu digo por mim, eu antigamente quando eu trabalhava na parte de manutenção, quantas vezes já não fui arrumar computador na casa dos outros? E às vezes para ganhar 40, 50 reais, mas para mim já era muito. Já trabalhei na house, eu já ia, sei lá, meu, eu já. Mas isso era quando eu era pequeno. Tinha um senhor que ele vendia café, essas coisas do tipo do lado da minha casa, e eu ia comprar pão para ele todos os diazinhos de manhã, né? Então eu saía 4 horas da manhã, eu ia lá na padaria, comprava pão para ele, e ele me dava tipo um dinheirinho. Tinha um outro amigo meu, tem ainda, que ele ainda está vivo, que ele trabalha numa mecânica, ele tem uma mecânica, eu ia lá trabalhar com ele, isso também era na época que eu era adolescente, eu ia lá, trabalhava por ele e ele me dava tipo 50 conto por semana, né? Então, assim, tem bicos que ganham muito mais, né? Mas sempre que você puder e você conseguir fazer isso, tenta fazer um bico, tá bom? Eu, pelo menos, eu já fiz muito e isso já me ajudou bastante, tá bom? E uma outra coisa que eu posso falar também, né, que é bem interessante, é estudem, né? Tem muito estudo formal que você consegue fazer de graça e que te dá um certificado, por exemplo. Aqui em São Paulo nós temos, por exemplo, as ETECs. As ETECs com S, tá bom? Nós temos as ETECs. Às vezes você não quer fazer um curso, às vezes você não quer fazer uma faculdade, mas você tem tempo de ir fazer um ensino técnico. Tem ensino técnico que paga muito bem. E eu não estou falando, tipo, faça no sentido que, meu, tipo, prometendo, nada do tipo. Eu digo por mim, porque eu já vi muita gente, porque eu já estudei em duas ETECs. Eu já estudei na Horácio, nós já estudei na Horácio Augusto, já estudei na Prígio Gonzaga, né? Um ali na Penha, outro ali na Vila Maria. Então, eu vejo as pessoas que trabalham lá e a mudança, que pelo menos para mim foi uma mudança muito grande a partir do momento que eu comecei a estudar no METEC, porque aí eu comecei a trabalhar em outros lugares, tá bom? E lugares com ensinos formais, aos quais vocês têm mais gente, né? Vocês conseguem conhecer pessoas que são os professores, os contatos, etc. e tal, tá bom? Eu acho que essas foram coisas que me ajudaram bastante.
E tem coisas a mais aí, eu acho que é a partir do momento que vocês já começam a ter uma graninha a mais, tá bom? Que é o número 6, que é estudem, isso eu vou escrever. Estudem investimentos. Quais tipos de investimentos? Aqueles que vocês tenham grana para você poder investir, por exemplo. Você não tem muita grana? Pelo menos, eu invisto em fundo imobiliário. Tem gente que tem um pouco mais de dinheiro, investe em ações, né? Mas quando eu digo estudo em investimentos, eu não estou falando no sentido idiota da coisa, né? Eu estou falando no sentido que é para vocês terem autonomia nisso. Autonomia. Por que eu estou falando autonomia? Eu já andei estudando um pouco sobre bolsa, tá? Eu não sou mestre, mas eu já andei estudando um pouco. E o que acontece? Ninguém ali sabe realmente o que vai acontecer. Se todos soubessem, todos seriam ricos. Ponto. E eu quero falar depois eu vou falar uma outra coisa. Então, assim, se vocês entrarem, por exemplo, na internet, se vocês verem notícias ou alguma coisa do tipo, vocês vão ver uma porrada de empresas vendendo não só relatórios, né? E vocês têm uns outros jornais falando, ou gente dando opinião na internet sobre qual ação vai subir, qual ação vai cair, quais são as ações, melhores ações que determinadas pessoas têm, quem que fulano de tal está investindo, né? Coisas do tipo. Galera, toma muito cuidado com isso. A coisa que eu aprendi, principalmente vendo bolsa, é que todo mundo tem um interesse sobre isso. Eu, Bruno, desconfio muito quando eu vejo um jornal ou alguma empresa falando, dando recomendação de ação. Recomendação de ação, recomendação de fundo de investimento, tá bom? Isso são coisas que eu realmente desconfio. Por quê? Porque você sempre tem estratégia disso. Quando você tem eu não sei se vocês já viram a questão de investimento, tá bom? Então, na hora que vocês abrem lá para vocês poderem comprar uma ação, um fundo imobiliário, alguma coisa do tipo, vocês têm o quê? Vocês têm o livro de ofertas, vocês têm o tanto que a galera está vendendo e vocês têm o quanto que na verdade é o contrário, pelo menos na XP é o contrário. É o tanto que a galera está comprando e pelo tanto que a galera está vendendo. Então aqui, vamos dizer que tenha, sei lá, uma determinada ação. Um está vendendo a 112, um está comprando a 112 e o cara que está querendo vender está vendendo a 113. Está querendo vender uma ação a 113, por exemplo. Né? E aqui tem um cara querendo vender a 112. E aqui tem outros, né? Que aí vai diminuindo aqui conforme vai diminuindo o valor e aqui conforme vai aumentando o valor também. Tá bom? Vai diminuindo o valor de um e vai aumentando. O cara que está querendo pagar mais está lá em cima e o cara que está querendo vender está lá em cima também, tá bom? Então você tem essa ordem do booking de compra e de venda. Então o que acontece? Se alguém chega para você e fala, o pico para você poder comprar uma ação é R$ 98,00. Olha só que bom. O que acontece? Você tem a ação lá, XPTO tal, uma ação fulana de tal. Fala que a ação XPTO está R$ 98,00, compra ela. Pode ser que no dia essa ação esteja, sei lá, tipo a 96. Aí chega alguém que não conhece muito e fala, se a empresa está falando que é 98, então eu vou tacar, sei lá, tipo 97, eu vou tacar um valor, por exemplo, maior, eu vou colocar a 90, 97,50, né? Porque afinal de contas, essa empresa fulana de tal falou que você pode comprar até 98, né? Mas assim, não é que essa empresa ela está certa ou ela está errada. O problema é que você não tem ideia do que você está fazendo. Você não sabe o porquê que você está vendo aquilo. Você não sabe por que você está investindo naquilo. Você simplesmente está indo na ideia de alguém. E isso é muitíssimo perigoso. Porque, afinal de contas, quando você coloca o dinheiro, você coloca o seu dinheiro. Você não está colocando dinheiro. Pode ser que às vezes você esteja até colocando dinheiro de fulano, de ciclano, mas toda vez que você vê alguém falando sobre determinada coisa, galera, é a tua grana que está lá. É o teu fiofó que está na reta. Então, se você perder dinheiro, você não pode simplesmente culpar, o ciclano que me vendeu determinada coisa. Nem ele mesmo sabe. E outra, você não sabe a índole daquela pessoa que está te dando uma determinada opinião. Então tome muito cuidado.
tome muito cuidado também, principalmente quando a gente está... e uma outra coisa que eu quero falar. Então, por isso que assim, na questão de estudar investimento, né, você pode muito bem comprar alguma coisa, comprar um livro, ler bastante sobre vários investimentos, né, e você poder estudar e ver exatamente sobre o que você está falando. Então, por exemplo, tem alguns livros, como por exemplo, o livro sobre mercado de ações, né, o mercado financeiro do Assaf Neto, é um livro muito bom, vocês conseguem ver muita coisa na internet. Esse livro aqui, caso vocês queiram ver sobre fundo imobiliário, que é o Fundos de Investimento Imobiliário, do Rony Antônio Mendes, esse livro aqui é bem legal, é um livro que eu recomendo para vocês, se vocês comprarem, esse livro aqui é baratinho, tá bom? Esse livro aqui é muito interessante. Se vocês quiserem entrar na coisa mais a fundo, né? Então, vocês têm esse daqui que é o livro de Valuation, que é do Alexandre Póvoa, só que aqui já envolve um pouco mais de esforço, tá bom? Esse daqui já é um livro um pouco mais denso e já é um livro se você já tem já investe bastante, se já está começando a ganhar bastante grana nisso e você quer começar a dedicar bastante tempo, aí eu falo para você comprar do Alexandre Póvoa. Caso não, não vale muito a pena não. E uma outra coisa que eu quero te dizer, né, que é muito importante, que é o número 7. Não existe fórmula mágica. Se alguém falar para você que ele ganhou muito dinheiro muito rápido, de uma hora para outra, etc e tal, essa pessoa está mentindo. Nossa, eu ganhei muita grana com opções binárias, eu ganhei muito dinheiro com IK Option, uma porrada de coisa. Galera, toda vez que alguém falar isso para você, corre ou no mínimo fica com o pé atrás, porque essa pessoa está te vendendo um sonho que não existe. Agora você vai falar assim: não, como que essa pessoa ganha dinheiro e não existe fórmula mágica? Então quer dizer assim, a gente só vai usar lógica nesse caso. Então, imagina que você tenha, sei lá, um banco Itaú da vida, certo? Um banco, a parte de investimento, uma XP da vida, tá bom? A gente tem, sei lá, o Berkshire Hathaway, né? Você tem lá a Berkshire Hathaway. Aí você tem essas empresas, aos quais tem um caminhão de gente, de investidores, de avaliadores. Você tem milhares e milhares de programas de avaliação. Vocês têm um monte de gente trabalhando em cima disso, analisando empresas, vendo empresas minuto a minuto, e de repente chega um ou uma, né? Porque isso não depende de cor, de credo, de nada do tipo. Ser humano é safado, tem gente que é safada. Eu já conheci gente muito safada de todas as sexualidades, de todas as cores, tá bom? Assim, eu conheço um arco-íris de gente trambiqueira, tá? Arco-íris tanto de cor quanto de sexualidade, tá bom? Então, não me venha falar que fulano ou ciclana não é, porque pode ser sim. Então, assim, aí você tem todas essas pessoas, todas essas empresas que ganham muito dinheiro, que tem dinheiro de centenas, de dezenas, de milhares, de milhões de pessoas ali que eles gerenciam. Aí você tem o fulaninho ou a fulaninha na internet, que ele ou ela, né, tem a fórmula milagrosa, revolucionária, tem, sei lá, o robozinho da ESA, né, que essa tem a fórmula milagrosa de ganhar dinheiro que só eles vão te ensinar se você comprar um determinado curso. Você tem milhões de empresas que faturam milhões e milhões de reais, e você tem essa desgraça do mundo aqui falando que ganha muito dinheiro, né? Aí você vai falar o quê? Você vai falar que essa daqui é muito boa, que são essas milhões e milhões de pessoas? Não, você vai querer direto nesse infeliz aqui que está vendendo o cursinho mágico dele, ou dela, né? Ou delix, ou delo, dane-se. Né? Então você tem que tomar muito cuidado com esses seres humanos que estão aqui desse lado, porque se eles realmente fossem ricos de verdade, ou se eles ganhassem milhares e milhões de dinheiros por mês, por dia, por semana, por minuto, seja lá o que for, eles não precisariam estar fazendo cursinhos. E se isso fosse tão fácil assim, muitas outras pessoas já estariam fazendo isso, porque você tem bilhões e bilhões de pessoas no mundo. E você não teria a miséria
no mundo. E outra, para toda estratégia que você tem na bolsa de valores, sempre vai ter de 1 a milhões de pessoas que vão ganhar dinheiro em cima dessa sua estratégia. Você pode ganhar 1, 2, 3 dias, mas depois disso a galera vai entender como é que funciona a sua estratégia e vai começar a ganhar dinheiro em cima disso. Então, assim, tem um dito que diz: se você está jogando e você não sabe quem é o idiota da mesa, o idiota é você. Então, tome muito cuidado com essas pessoas. Né? Vocês não imaginam o quanto que eu estou evitando falar palavrão. Então, tome muito cuidado com essas pessoas, com esses seres humanos iluminados que falam para você como que ganha dinheiro rápido. Não existe forma de ganhar dinheiro rápido. Se você comprar o curso deles, quem está ganhando dinheiro é eles. E acabou. Toma muito cuidado, porque no mundo tem muita gente safada. Beleza? Então não existe fórmula mágica, não existe como você ganhar milhões e milhares de dinheiros na internet com, sei lá, você investindo R$ 5, tá bom? E eu vou ensinar um calculinho bem besta para vocês. Calculinho bem besta. Principalmente quando você vê, ganhe tantos milhões de reais por mês. Digamos que você, algum ser humano desses, chega para você e fala assim, vou te ensinar um jeito de tirar R$ 10.000 por mês. E veja que não estamos falando de você vender coisa da Hotmart, não estou falando nada disso. A gente está falando dessa galerinha aí que vende curso de como ganhar dinheiro na internet sem um produto físico. Não estamos falando como vender bolo, não estamos falando como construir casa, não estamos falando como ser mecânico. A gente está falando só dessa galera aí que faz o meu curso que eu vou te ensinar a ganhar dinheiro. É o seguinte, um bom rendimento, mais ou menos, tira 0,0, na verdade tira 0,06% ao mês. Mais ou menos. Isso eu estou falando tipo, na pior das situações, tá? Mas uma situação bem plausível. Aí você faz o quê? Você pega esses 10 mil, você divide por 0,6. Que vai ser o quê? Eu já estava com um monte de outro cálculo fazendo aqui, então por isso está desse jeito, tá bom? Então você vai pegar aqui esses 10 mil. Espera aí que vai aparecer um fatorial. Você vai pegar esses 10 mil e dividir por 0,06. 0,6. Não, 0,006. Porque afinal de contas aqui é 0,006%, tá bom? E é 0,6 que eu estou colocando ali por cento, tá bom? Por isso que você vai dividir desse jeito. Então, assim, você teria que ter investido em torno de 1.600.000. 1,6 milhões. E aqui é porcentagem, então você vai colocar decimal. Então, de 6% ao mês, você tem que ter mais ou menos em torno de 1,6 milhões. Então, se estiver falando sobre investimento, se estiver falando como que você vai fazer um investimento, que você faz aqui, que você coloca dinheiro aqui, e daí você pode vender uma porrada de coisa, que eu vou te ensinar como você fazer uma casa de R$ 100 e você vende ela a 1 milhão, eu vou te ensinar como ganhar muito dinheiro somente com moeda virtual, vou te ensinar como ganhar dinheiro em opção binária, e o caramba 4. Galera, é só você fazer mais ou menos esse cálculo. A partir do momento que você fizer esse cálculo e você perguntar para a pessoa sobre esse tantão de dinheiro que essa daí vai dar, você pode ter certeza essa pessoa está querendo te enganar para poder te vender um curso, tá bom? Então estude bastante, entenda que dinheiro não vem rápido, tá? Então vamos só fazer um último resumo aqui das coisas, tá bom? Muitas das vezes, para você ser rico ou você ter uma boa condição financeira, requer gerações, tá bom? E aqui tem um cedilha, tá bom? Você escreve geracões. Precisa de gerações. Dinheiro ajuda a poupar tempo, então você não precisa ficar trabalhando para você poder ficar comendo, né? Você não precisa ficar se matando para você poder pegar um ônibus ou alguma coisa do tipo, você tem essa grana. Tem gente que é ferrada, vai começar a aumentar depois de um bom tempo, e tem gente que já é boa, que ela já começa lá em cima, tá bom? Então, por exemplo, tenham rendas passivas, mesmo que sejam poucas. Quando eu digo renda passiva, eu digo, tipo, alguma coisa ao qual você não precise trabalhar muito, ao qual você já faça para poder ganhar um dinheiro. Vender um curso na Hotmart, na Udemy, por exemplo, se você trabalha na parte de programação e afins, é uma boa. Demora tempo para você fazer, mas a partir do momento que está lá, vai vendendo sem você precisar se mexer, tá bom? Se você é ferrado ou ferrada, faz bico. Não bico.
faça, tenha sempre um trabalhinho à parte, tá bom? Ajuda a pagar as contas e a guardar dinheiro. Estudem. Quando eu estou dizendo estudem, além da parte informal, que é você comprar um livro, alguma coisa do tipo, tente chegar em algum curso ao qual você precise, ao qual você tenha acesso a outras pessoas, tá bom? E uma outra coisa só para falar, quanto mais ferrada a instituição que você está estudando, então eu digo ferrada de meu, tipo, é 50 reais para você fazer um curso, uma faculdade, tende a ter tanta gente ferrada quanto você. E eu não estou reclamando nesse sentido. Eu estou falando que, meu, às vezes pode ser que você não consiga arranjar outro emprego ou algo do tipo, tá bom? Mas, meu, estude conforme a sua necessidade. Eu acho uma ETEC boa, se você principalmente for fazer algum curso técnico. Eu acho muito legal. A partir do momento que você já começar a ganhar uma graninha extra, meu, estude investimentos e tenha uma autonomia naquilo que vocês estão fazendo. Não fiquem dependendo dos outros. Se você pagar, por exemplo, uma Suno, se você pagar, por exemplo, alguma outra coisa do tipo que te dê algumas dicas, meu, use somente como inspiração. Não veja que aquilo seja escrito na pedra e vá seco, tá bom? Senão vocês podem acabar se ferrando, tá bom? E, meu, não existe fórmula mágica para ganhar dinheiro. Quem está te falando isso, quem te falar isso, vai estar vendendo curso e não vai te ensinar bosta nenhuma a ganhar dinheiro. Eles estão já ganhando dinheiro em cima de outras coisas, tá bom? Carinha que coloca, mostra que está ganhando 70 mil reais por dia. Carinha que mostra para vocês como que você paga cursinho, como que você paga o achocolatado do dia com opção binária, né? E gente que fala que ganhou um monte de coisas com o carro, chegando com um carro super, hiper, mega mágico e falando disso. Vapos e afins, né? Meu, não confie nessa galera. Essa galera ganha dinheiro com curso. Beleza? Ela não ganha dinheiro com um negócio em si, ela ganha dinheiro vendendo curso. Não que vender curso seja ruim, tá bom? Se você vende curso, você trabalha vendendo curso, não que isso seja ruim. O ruim é a retórica usada, essa parte implícita de falar que você vai ganhar dinheiro do nada, tá bom? Odeio gente que utiliza da miséria dos outros. Beleza? Só isso, meus amores, é só um desabafo, né? Se vocês tiverem alguma experiência sobre o que vocês passaram ou não, deixem aí, tá? E 2 livros que eu deixo muito legais para vocês poderem ver, tá? Esse daqui, Fundos de Investimentos Imobiliários, do Rony Antônio Mendes. Eu acho que esse daqui eu comprei na Amazon, né? Eu não lembro se eu comprei na Amazon, eu não lembro exatamente onde comprei. E se você já está estudando um pouco mais, tem esse livro aqui de Valuation, que é do Alexandre Póvoa. Beleza? Beijos carinhosos na bunda de vocês e se cuidem.